Olá pessoal, tudo bem? Essa semana eu assisti novamente aquele filme Uma Mente Brilhante para ter um pouco de ideia sobre o que vir aqui, apresentar essa minha cara bonita e falar sobre isso. Bem, trata-se de um filme bem interessante para quem gosta de assistir tema baseado em fatos reais. O cara inicia a carreira dele como estudante numa universidade. Assiste o filme, eu vou dar pequenos detalhes, eu vou entrar no assunto que eu quero. O assunto que eu quero dizer aqui é o seguinte, que ele era um esquizofrênico, professor universitário, estudante, depois se torna professor e tal. Ele via três pessoas, uma criança, uma garotinha, um cara mais libertino e uma outra figura também, né? Então ele via essas três imagens que aí dentro do aspecto da psicanálise algumas pessoas dizem que é o id, o ego e o superego, né? Ou eu, isso e supereu, depende do seu ponto de vista. Mas no fundo, no fundo, isso pouco importa, né? Vamos ao que interessa, até porque quem não sabe de teoria psicanalítica vai ficar viajando na maionese. Vamos entender o seguinte, o que seria esse eu, isso e supereu, ou id, ego e superego? O que seria isso? Bom, Freud, quando iniciou seus estudos do comportamento humano, levando em consideração a psique humana, ou seja, a alma humana, né, a sua personalidade, ligado ao comportamento e tal, as suas reações diante da situação da vida, diante da situação da realidade. Por exemplo, como que uma pessoa age diante de uma eleição cujo seu presidente perdeu a eleição. Ela vai fechar ruas para impedir acesso de pessoas a hospitais, a tratamentos, ao trabalho, a uma circulação normal dos veículos e de economia. Estou olhando para o microfone porque eu acabei de gravar um programa e ele não estava ligado, então perdi 20 minutos de programa para falar quase o que eu estou dizendo aqui novamente. No fundo, o que eu falei antes no programa anterior estava muito mais voltado para esse aspecto da política no Brasil e toda essa manifestação maluca que está acontecendo por aí, por conta dessa infantilidade, dessa cegueira, dessa psicose alucinatória, dessa galera que segue cegamente esse pseudo-líder político que é esse cidadão que disputou a eleição para ficar mais 4 anos no cargo sem fazer nada. Portanto, não vou me estender mais nesse assunto. Quero voltar para uma mente brilhante. Né? Eu não vou deixar de falar de uma mente brilhante para falar de uma mente medíocre. Né? Então, voltamos aqui para esse caso. A propósito, continuando ainda um pouquinho sobre isso, né? Essas pessoas que gostam de seguir a Deus, a igreja, a religião, o pastor e o diabo a quatro, tem que prestar atenção numa coisa. Tem um texto na Bíblia, e eu conheço muito mais a Bíblia do que muitos dos caras que se dizem pastor por aí, porque eu estudei teologia numa instituição séria e que tinha excelentes professores de várias denominações tradicionais. Portanto, eu li a Bíblia do começo ao fim, de capa a capa, como vocês costumam dizer, muitas vezes a ponto de nem lembrar quantas vezes são. O Novo Testamento, então, eu perdi as contas de quantas vezes eu li. E entendi que ali o Cristo que é apresentado na Bíblia é bem diferente desse que vocês pregam. Talvez um retorno à Bíblia, como Lacan disse para a galera que falou assim, mas Lacan, eu sou lacaniano. Bom, na verdade, o lacanianos, parada é o seguinte, eu não sei nem se o Lacan falou isso, certo? Mas diz as má línguas que ele disse o seguinte, bom, se vocês são lacanianos, eu não sei, mas eu sou freudiano. Tanto que o tempo todo ele voltava para os textos freudianos para poder dar embasamento para suas descobertas diante da psicanálise e tal. Mas o que eu quero dizer não é isso.
Então, nesse filme Uma Mente Brilhante, o que acontece, cara? Esse indivíduo, ele percebe que tinha essa esquizofrenia a partir dos exames e tal, a partir das várias cenas que acontecem na universidade, quando ele ainda era aluno, e depois quando ele se torna professor e tal. E aí ele consegue, ele passa a fazer um tratamento, né, de 11 anos, se eu não me engano, tomando os antipsicóticos e tal. E aí ele para um momento ali, né, do tratamento, para e pensa o seguinte, que, pô, a minha vida toda resolvi problema. E isso aqui é um problema, e é um problema meu. Por que que eu estou depositando na conta de remédio uma solução que eu posso me dar, né? Que eu posso encarar? Então, a vida da gente mais ou menos é isso, né? A gente começa a não amadurecer para a vida, não buscar a autonomia, a liberdade que a gente tanto quer, que a gente tanto deseja, principalmente quando é jovem e adolescente. Não vejo a hora de ser maior. Eu lembro, pessoal, não vejo a hora de ser maior de idade, porque aí eu faço o que eu quero. Não é bem assim, né? Para você fazer o que quer, você tem que ter autonomia financeira a propósito, né? Porque tudo paga. Tudo tem um preço nessa vida. Você quer sair de casa, você vai ter que pagar para morar, para comer, para vestir, para andar, né? Você vai ter que almoçar, você vai ter que jantar, você vai ter que tomar café da manhã, você vai ter que tomar banho, comprar sabonete, lavar roupa. Não é simples. Se você tem dinheiro, você compra a sua casa, ok, mas mesmo assim você tem despesa, né? Não é porque tem dinheiro que não tem despesa. Você tem despesa, mas não dói tanto quanto quem não tem tanto, né? Quem tem um dinheirinho contado que tem que pagar as coisas ali na unha, né? Fazer a conta na unha para poder pagar e sobrar 100 conto para sei lá o que, cara, comprar uma cueca nova. Então, a parada é o seguinte, né? O que a gente aprende com uma situação dessa? Que é possível que a gente tenha condições de resolver os nossos próprios problemas, e esse é o melhor caminho. Isso chama amadurecimento, maturidade, né? Quando a gente deixa de choramingar e correr pro colinho do papai, da mamãe, do titio, do irmão, da titia, do vovô, né? E falar, me empresta e nunca paga, me empresta sim, conta aí, vovó, mamãe, que eu depois te dou, nunca paga, ninguém paga. Eu sei que não, porque eu também já pedi, né? Então, essa etapa da vida que a gente tem que pagar nossas próprias contas, ela é ruim, ela é dolorosa, mas ela vale a pena, porque você vai valorizar cada centavo que você ganhou e pagou. Então, por isso que tem muita gente que vem para a clínica de análise, de psicanálise, com uma dificuldade tremenda de encarar o amadurecimento como uma questão necessária para a própria vida. Isso independe de idade, né? Isso independe de sexo, idade, né? Pouco importa. A dificuldade está no fato de abandonar as emoções dessa etapa da vida, né? Porque no fundo a impressão que dá é que, pô, se eu amadureço, eu perco contato com esses pais da juventude, da adolescência, né? Pai que banca, que segura, que compra uma briga, que me defende, que nem sempre é assim, né? Mas às vezes eu tenho a ideia de que isso possa acontecer. E nem sempre acontece. Às vezes a pessoa vem aqui e reclama que o pai não é presente, a mãe não ama, não quer e tal, mas ao mesmo tempo a pessoa fica esperando que esse posicionamento desses pais aconteça. Mas no fundo é um desejo muito mais dela do que deles, né? É um desejo que ela tem desde que ela sentiu essa primeira necessidade e se casou com essa falta, com esse desejo. Até porque o desejo é a falta daquilo que a gente não teve, por isso que a gente deseja, né? Então, eu desejo ser amado, né? Pô, mas eu sou amado por mim, né? Mas que amor é esse que você deseja tanto? De quem, né? De quem faltou esse amor? Então tem muita coisa na análise que ela não é tão simples, né? Não é simplista. Até a reação dessas pessoas que votaram no Bolsonaro e agora estão aí queimando pneu e fechando rua com caminhão
e falando mentiras no WhatsApp, do tipo o ministro Alexandre de Moraes foi preso, as pessoas comemorando, falando em línguas estranhas, chorando, ajoelhando na bandeira, cara. Isso aí é uma psicose coletiva, mas porque eles também foram atrás de uma pessoa que eles se identificaram. Talvez eles tivessem a falta de alguém na vida deles que tenha esse perfil, ou eles sentiam a necessidade de estar próximo de uma pessoa que lembre alguém na vida deles. Esse perfil do Bolsonaro é daquele paizão cruel, paizão que faz as brincadeiras o tio da suquita, sabe, no final do ano. Ah, tem pavê? É pavê ou para comer? Né, que é porcão, sabe? Aquele tio que ninguém gosta de estar perto, que é autoritário, que é machista, faz aquelas brincadeiras bestas. E aí, já tá saindo com as meninas aí ou ainda não? Sabe essas coisas do tipo, pega um garoto de 13, 14 anos de idade, 15 às vezes, 16, que ainda tem vergonha pra caramba pra trocar ideia com uma garota e é pressionado por um tio babaca desse aí. Então, cara, por que que a pessoa vai atrás de uma figura dessa? Por que que a pessoa defende com unhas e dentes um ser desse? O que que tem por trás disso? É óbvio que é uma neurose, que é um distúrbio, né? Para pensar racionalmente, né? Não vale a pena você discutir com uma pessoa que seja da tua família, quem quer que seja, não vale a pena. Porque essa pessoa não acredita em outra verdade a não ser a deles. Então eles estão cegos nessa mentira que é a verdade que eles acreditam. Ou seja, não compensa. Então espera o fogo abaixar, espera de repente ter uma compreensão mínima que seja da realidade, se é que é possível, né? Se é que a tendência não é piorar cada vez mais o distúrbio dessas pessoas, mas não se envolva em discussão com nenhum desse ser, desse cidadão, porque eles não estão no momento de discutir com ninguém. Eles estão no momento de agredir, de ofender, de defender o que eles acreditam como se fosse a verdade absoluta. Até porque eles acreditam que esse cara ele é o eleito de Deus, ele é escolhido de Deus para governar o país, né? Então é esse cuidado que a gente tem que ter, porque eles beiram assim o Talibã, né? Que é a ideia de, inclusive, matar por conta da religião, do Deus deles, que eles acreditam que é aquilo e pronto. Que não pode ter gay, que não pode ter lésbica, que não pode ter mini saia, que não pode ter shortinho, que não pode ter batom, que não pode ter nada. Você tem que cumprir o que diz ali o estatuto do radicalismo completo, absurdo e maluco. Mas o que eu queria dizer, eu acho que eu desviei pra carambola do que eu estava falando, mas no fundo é exatamente isso, certo? Que a gente pode, a partir da nossa visão crítica, ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Você não precisa ser um cego em nenhum aspecto da vida, né? Não precisa ser o cara cego em relação ao Bolsonaro, cego em relação ao Lula, cego em relação ao Freud, cego em relação ao Lacan, meus amigos lacanianos. E nem ao Jung, né? Mas a gente tem que ter a nossa caminhada, a nossa trajetória, tem que se alimentar de várias informações e poder construir a partir daí a sua própria realidade, né? E é claro que isso, a sua própria verdade. Mas é claro que a partir daí você tem que também entender que você vive em sociedade, tem que respeitar as diferenças, né? O sistema que conduz a vida em sociedade, as regras, as leis, a Constituição. E é isso que faz um cidadão, né, digno de conviver em sociedade. Caso contrário, ele é um excluído, bom, se ele acredita que ele está indignado porque o presidente dele não ganhou, é porque ele acredita que só o presidente dele tem a verdade, e esse outro que ganhou não. Esse outro que ganhou é um problema, é a mentira, não é de Deus, não é o eleito, não é o escolhido, e que será um problema para eles, né? Mas até a própria história bíblica, né? Não sei se eu já falei aqui, mas eu vou repetir,
talvez eu tenha lido a Bíblia muito mais do que qualquer um deles, e eu desafio qualquer um a falar de Bíblia comigo. Inclusive esses pastores aí, Valadão, essa turma toda aí. Até o Malafaia. O Malafaia ele deve conhecer um pouco mais a Bíblia, mas ele usa de uma maneira irresponsável, né, como ele tem feito aí. Os outros eu não vou nem falar, porque eu acho que nunca leram. Ou se leram, estão fazendo mau uso daquilo que está escrito na palavra do Senhor. Umas 4 ou 5 vezes eu tentei gravar esse vídeo, não saiu o áudio, não gravou. Eu não sei, talvez porque eu estivesse falando essas coisas. Você acredita nisso? Eu não acredito. Então eu insisti para que eu pudesse fazer e falar isso aqui que eu estou falando agora. No fundo, o que eu quero dizer é o seguinte: não seja massa de manobra. Você tem informações suficientes na sua cabeça, no seu inconsciente, para poder pensar antes de fazer ou falar qualquer coisa. Eu estava falando do id, do ego e do superego, né, que o Freud apresentou como uma proposta, né, da teoria da psicanálise e tal, do funcionamento da mente humana. E aí, o que cada um desse representa? O que é o id? O id é uma instância no cérebro que ela, na mente, desculpa, não é no cérebro, é na mente, a mente é a alma. A mente está ligada às suas percepções, visão, tato, paladar, olfato, ah, a sua experiência de vida, né? Tudo que você ouviu, viu, sentiu, participou, e assim por diante, né? Então é todo o seu acúmulo de conhecimento, cultura e tal. Então, a partir daí, né, de toda essa sua história de vida, você vai ter uma movimentação interna que vai te querer que você faça alguma coisa. Eu quero comer chocolate agora. De onde veio essa ideia de chocolate? Isso é uma outra questão, né? Aí tem uma outra instância que fala: não, você não vai comer chocolate agora porque você tem que almoçar antes. Isso tudo dentro da sua cabeça. Eu quero comprar um carro. Tive um paciente que tinha dúvida, o carro branco ou outra cor, né? Ele falava que essa ideia ficava, inclusive, atormentando ele o tempo todo, né? Então, aí o que acontece? Já internamente acontece essa disputa política. Será que essa força que veio e falou assim: quero comprar um carro agora, quero comer chocolate agora, quero comer mais um pedaço de pizza, quero ficar mais um pouco nessa balada, né? Será que essa primeira vontade que vem, esse desejo, essa força, né, que vem, ela tem que ser aceita dessa maneira? Claro que não. Internamente, não em todos, mas em algumas pessoas, acredito que na maioria, existe uma visão mais crítica da situação. Bom, não vou comprar esse carro agora porque eu preciso comprar antes a minha casa. Eu posso andar de Uber, alugar um carro, andar de transporte público, andar a pé, trabalhar perto da empresa, ir de bicicleta, sei lá, trabalhar em casa. O carro não é tão necessário agora, eu preciso desse dinheiro para uma outra coisa mais urgente. Por que eu queria o carro, né? Ou então vem uma outra discussão, né, interna e fala: não, você não vai comprar esse carro agora porque você não precisa. Ou você pega e vai e compra o carro mesmo sem levar em consideração todos esses aspectos. Aí fala: caramba, eu gastei um dinheiro que eu podia ter pagado a minha dívida que eu tenho lá e comprado adiantado 3 parcelas da casa, do apartamento, não sei o que, meu filho que está na escola, faculdade. E aí faz besteira, por quê? Porque não pensou, porque esse pensamento avassalador, que é do id, ele vem de uma maneira que ele quer que você faça agora, já imediatamente, aquilo que ele está apresentando. Existe uma outra instância que vai falar: não, você não vai fazer, que é o superego, o supereu, né? E uma outra instância que é muito importante que ela aconteça nesse momento, que é o eu, né? Que é como que eu faço ou não faço, ou faço mais ou menos. Eu não preciso ser só fazer ou não fazer. Eu também posso, de repente, comprar o carro, um carro menor, um valor menor, que eu preciso para o meu trabalho,
né? Ou não pago as 3 parcelas da casa ou do apartamento e dou uma entrada num carro menor, né? Converso com a minha companheira, com o meu companheiro, ou se eu estou sozinho, penso mais sobre isso, converso com o meu gerente, com a minha gerenta. Não importa, né? Existe saída para tudo, não dá para ser 880 em tudo, né? A gente consegue, às vezes, dar uma equilibrada, se é que a gente pode dizer assim, nessas duas tendências. Porque essas tendências são extremistas, né? Tanto que a pessoa fala, ou eu sou 880, ou eu mato, ou eu abraço, pego no colo e beijo. Ué, não dá para conversar? Dá para trocar uma ideia? Não dá para aceitar que você é isso e aquilo, porque todo mundo é, né? A dificuldade, às vezes, de aceitar que você é muito bom ou muito ruim. Mas todos nós somos. Essa é a grande verdade, né? Então, para encerrar, é isso. Espero que você tire um bom proveito desse momento e sempre que possível estarei aqui trazendo mais alguma coisa que possa ser útil para todos nós. Obrigado, grande abraço, vamos ser resistentes, sem entrar em conflito, sem briga, sem discussão, sem nada. Perdi vários seguidores do Instagram porque eu comecei a falar de política. Eu não vou parar. Eu acredito que isso é um momento oportuno. Eu tenho uma visão mais à esquerda mesmo, não sou do PT, já fui, mas hoje não sou mais, hoje eu sou psicanalista, mas eu sou um cidadão, morador do Brasil, de São Paulo, né? Gostaria muito que o governador Haddad fosse eleito, não foi, né? Não estou aqui queimando pneu nas ruas de São Paulo também por conta disso, mas espero que a gente tire o melhor proveito de tudo isso. O Brasil está atravessando um momento único, né, de, de uma aparente divisão, mas não tem, né? Na verdade, tem um grupo de pessoas querendo criar, dar a ideia dessa divisão. Ela não existe. Existe um grupo de pessoas que estão sendo manipulados nesse momento por eles. Mas eu acredito que esse presidente que foi eleito, Lula, e toda a equipe dele, vai fazer um governo onde a gente possa incluir toda a população brasileira e não excluir. Essa é a grande verdade. Um abraço e até o próximo programa. Valeu!